Quanto mais Jesus se aproxima de Jerusalém, e quanto mais está próxima a sua morte, mais claramente Jesus expõe esta realidade aos seus discípulos. Jesus está caminhando para Jerusalém, e em Jerusalém ele deve testemunhar o amor de Deus até as últimas consequências, e a última consequência desse testemunho é a morte de cruz. Jesus não tem medo deste momento, e ele sabe que é um momento de separação. Jesus não estará mais com seus discípulos. Jesus não vai mais caminhar, ficar na presença dos seus discípulos por muito tempo. Então, exatamente por isso, sabendo da fidelidade de Deus, Jesus anuncia que virá um defensor, que virá alguém para acudir, para auxiliar os discípulos, para auxiliar a igreja na continuidade do caminho. O caminho não se encerra com a morte de Jesus, não se encerra depois com a ascensão de Jesus, mas o caminho continua, e nesse caminho é o Espírito Santo que vai conduzindo os discípulos, que vai conduzindo a igreja, para que a missão de Jesus chegue a todos os povos. Jesus vai enviar os seus discípulos a todos os povos, sob a guia, sob a direção do Espírito Santo. Jesus tem plena consciência da realidade da sua morte e desta separação. Quando Jesus fala do defensor, ele diz que é alguém que vem para defender. O que é um defensor? O defensor é aquele que cuida dos interesses de outro. Uma palavra que substitui o defensor é o advogado. Então, Jesus diz que vem um advogado para nos defender. O advogado cuida dos interesses do seu cliente, cuida dos interesses daquele que o contratou, ele cuida de defender os interesses de outra pessoa, ele faz tudo para que a outra pessoa ganhe uma causa. Mas aqui nós precisamos estar atentos à palavra de Jesus. O defensor, que é o Espírito Santo, ele vem para defender a verdade. Não é simplesmente para nos defender de alguma coisa, mas ele vem para defender a verdade de tal forma, de tal maneira, que ouvindo a palavra da verdade, nós experimentemos a verdadeira liberdade. O Espírito Santo não vai cuidar simplesmente dos nossos interesses, até porque os nossos interesses são interesses pessoais e particulares. O que nós vemos hoje é que muitos defensores cuidam de interesses, cuidam de ideologias, cuidam de vontades que são pessoais, não respeitando às vezes a própria integridade da lei. E o Espírito Santo vem para defender a palavra de Jesus. Nós estamos vivendo um momento onde até a palavra de Deus querem de alguma forma inverter, mudar, transformar, para que ela seja adaptada aos nossos tempos, aos nossos costumes, às nossas vontades. E o Espírito Santo não veio para fazer isso. Ele veio para defender a verdade. E a verdade é a única coisa capaz de nos libertar realmente de tudo aquilo que são as prisões, as idolatrias do mundo. Uma pessoa que não é liberta pela verdade, ela se torna escrava de outra realidade. Ela se torna escrava das idolatrias, ela se torna escrava das coisas do mundo, e não é essa a proposta de Jesus. Por isso, o Espírito que vem sobre os discípulos, o Espírito que vem sobre a igreja, é para a proclamação da verdade do Evangelho, a mesma verdade que Jesus falou tantas vezes, em tantos lugares, a mesma verdade
que Jesus proclamou às multidões, que Jesus anunciou nas sinagogas, que Jesus anunciou diante dos mestres da lei e dos sumos sacerdotes. E se isso levou à morte de Jesus, à sua condenação, então nós sabemos que no tempo presente, o anúncio da verdade também tem esta consequência. Será que nós estamos dispostos a viver na verdade do Evangelho? Será que nós estamos dispostos a assumir esta palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus nos oriente? Porque se nós fazemos isso, o Espírito Santo vem para nos impulsionar, ele vem para aquecer o nosso coração, ele vem para nos dar sustento nessa caminhada, apesar das perseguições, apesar das dificuldades. Aonde nós estamos, a perseguição aos cristãos, ela começa, mas ela ainda é uma coisa bastante velada. Mas existem outros lugares aonde viver a fé cristã se torna um risco, se torna uma condenação de morte. Em países do Oriente Médio, em países da África, testemunhar a fé é um crime. Mas aqui perto de nós, na Nicarágua, por exemplo, testemunhar a fé é causa de ser preso. Tem um bispo preso lá, porque defendeu a verdade, porque anunciou a verdade. Tem padres presos lá, e não foi porque cometeram algum crime, mas porque defenderam a fé. É esta verdade que o Espírito Santo veio para defender. É esta verdade de fé que nós somos chamados a anunciar, a proclamar aqui. É esta verdade de fé que nós somos chamados a viver todos os dias, na realidade do mundo. E as perseguições, elas sempre existiram. Mesmo de forma velada, existe um combate contra a fé. E se a igreja se mantém firme no anúncio dessa verdade, é pela graça, pela ação do Espírito Santo. É por causa deste defensor que Jesus prometeu e que de fato atua, age por meio da igreja, por meio dos discípulos de Cristo, para anunciar a verdade do Evangelho. Essa é a nossa fé, não é outra. Não é uma fé que nós criamos, não é um modo de ser cristão que nós inventamos, não é adaptar a palavra de Deus aos tempos presentes, corrigir a palavra de Deus, mas é proclamar com a vida, com a força da fé, com a graça do Espírito Santo, a verdade do Evangelho. Esta verdade é aquilo que dizia a segunda leitura: dar razões da nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa fé? Nós precisamos dar garantias disso, testemunhando, anunciando, com palavras, mas sobretudo com as nossas atitudes, com exemplo, com a vivência, com o testemunho. É aí que a fé se torna forte. Não somos e não seremos abandonados pelo Espírito Santo. Por isso, também não abandonemos o Espírito Santo. Que Ele nos ajude na escuta sincera da verdade da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.